Olá, graça e paz, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei exatamente o horário que você estará ouvindo este áudio ou assistindo a este vídeo, mas eu creio poderosamente que há de edificar a sua vida, que há de transformar a sua fé, a sua esperança e restabelecer a perseverança, que há de combater o medo que está dentro do seu coração. Por falar em combater o medo, este é o grande propósito em orações, combatendo o medo. Muitos grandes homens na Bíblia tiveram medo. As circunstâncias da vida às vezes são assustadoras e é natural ficar com medo. Podemos ter duas reações perante o medo. Primeiro, deixar que nos domine. Segundo, entregar a Deus. As pessoas que se deixaram dominar pelo medo na Bíblia mostraram que não confiavam em Deus e se deixaram cair no pecado. Mas as pessoas que entregaram o medo a Deus tiveram vitória. Quando você está com medo, lembre-se, Deus é muito maior e Ele está cuidando de você. Peça coragem a Deus e confie no seu amor. Deus vai ajudar a superar o medo. E hoje, neste 11º dia, o projeto A Marca da Promessa traz para leitura e reflexão o livro 1 de João, capítulo 4, versículo 18. E a palavra diz: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Amém. E graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, peço que você se desconecte de tudo e preste atenção na mensagem que eu trago hoje para a sua vida. Vamos lá. Como pode um amor lançar fora o medo? No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Este versículo apresenta dois desafios para nós. Sim, que estamos aí, combatendo o medo. Para você, meu irmão, minha irmã, sério, e tem sido usado para defender diversas ideias errôneas. É comum achar aplicações superficiais na defesa da psicologia popular, usando esta afirmação como um mantra para ajudar pessoas a vencer suas fóbias e preocupações cotidianas. Outros distorcem o sentido do texto para justificar suas decisões de não se arrepender dos seus pecados, concluindo que Deus me ama do jeito que sou, então não preciso mudar. Estudantes da Bíblia podem enfrentar uma dificuldade em conciliar este versículo com outros ensinamentos das Escrituras que nos ensinam a importância do medo ou temor. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Eclesiastes capítulo 12, versículo 3. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Mateus 10, versículo 28. Como compreender este ensinamento de João? Uma das regras fundamentais para entender qualquer texto é considerar o contexto. João não escreveu aqui sobre fobias e certamente não ofereceu conforto para pessoas que persistem numa vida pecaminosa. O contexto define termos importantes. Medo e tormento são ligados ao assunto do versículo. Quem permanece no amor, permanece em Deus. João explica o que é necessário para viver e morrer com confiança da salvação em Cristo. É necessário aperfeiçoar o amor, que significa permanecer em Deus. 1 de João capítulo 4, versículos 16 e 17. Seria totalmente injusto interpretar este ensinamento de João de uma maneira que contradiga o resto da epístola ou que negue ensinamentos de Jesus e outros apóstolos. Na mesma carta, 1 de João, este apóstolo disse que para permanecer em Deus é preciso andar na luz. 1 de João, capítulo 1, versículos 6 e 7. Ele resume bem as condições da comunhão com Deus nestas palavras. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra,
Nele, verdadeiramente, tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. 1 João capítulo 2, versículos 5 e 6. Evitemos também o erro de imaginar que alguém alcance esta perfeição por esforço próprio, ou que tenha confiança da salvação por sua própria justiça. Todo o contexto nos lembra do perdão oferecido por Deus por meio do sangue de Jesus Cristo. 1 João capítulo 1, versículos 9 a 10. Somente em Jesus podemos permanecer no dia do juízo. Bem, meu irmão, minha irmã, fizemos aqui a primeira introdução para darmos sentido ao tema de hoje, combatendo o medo, neste 11º dia. No amor não existe medo. Curioso, não? No amor, como se o amor fosse um lugar, um recinto, uma casa, onde se pode estar e morar. Sentar-se, ficar parado, andar. Existe uma série de expressões semelhantes na Bíblia, por exemplo, na fé, no Espírito, no Senhor, em Cristo. E sempre se trata de uma espécie de localização. Continuemos com a comparação no amor como se fosse uma casa. E nessa casa existe um regulamento, existem estatutos. E neste regulamento encontra-se a seguinte frase: no amor não existe medo. Ou seja, nessa casa não há lugar para medo. O medo está excluído. A gente quase poderia lembrar-se dos avisos nos ônibus: é proibido fumar. Ou então dos cartazes à frente das construções: proibida a entrada de pessoas estranhas ao serviço. Mas o que nós ouvimos não é apenas uma proibição. No amor não existe medo. É uma constatação. O amor expulsa o medo. É como se uma janela fosse aberta e a correnteza do ar purificasse a atmosfera de uma sala. É como no teatro, quando se apagam as luzes, o pano se abre e os espectadores param de conversar. No amor não existe medo. Um bom parágrafo, de bons estatutos, de uma boa casa. Contudo, para se entender o significado dessa afirmativa, será necessário considerar que subentendemos por amor. Na melhor das hipóteses, o amor humano é uma relação entre pessoas. Esse relacionamento faz com que as pessoas não se encontrem mais distantes, não sejam mais estranhas entre si, nem tampouco indiferentes ou desagradáveis. Pelo contrário, quando acontece um amor, é sinal que os seres humanos se conheçam, se entendem, sentem confiança mútua, se gostam. Gostam tanto um dos outros que já não conseguem mais viver separados. Existe uma atração, existe um desejo de aproximação. O amor existe quando os seres humanos vivem uma existência comum, quando se oferecem um ao outro mutuamente. Não é belo isso? O amor talvez seja até quase belo demais, pois não é mesmo? Na vida real só existe amor parcial. Só existe um pouco de amor, uma vez ou outra. A rigor, raramente. O amor que se conhece e vive tem pouca semelhança com aquilo que poderia e deveria ser o amor. É uma espécie de fotografia ruim, no qual só com certo esforço se reconhece o retrato. E talvez haja entre nós quem desejasse dizer: isso que você descreveu como sendo o amor não existe em minha vida. Ninguém me ama, e eu também não amo ninguém, muito menos da maneira como foi dito. Eu só me sinto só, totalmente sozinho em um mundo sem amor, onde as pessoas vivem afastadas entre si, são estranhas umas às outras, onde as pessoas vivem umas sem as outras, umas contra as outras. Uma coisa é certa: esse amor, ou seja, isso que nós entendemos por amor quando pronunciamos essa palavra, isso que nós conhecemos ou não, esse amor humano não expulsa o medo. Na casa desse amor existe medo. Também, na melhor das hipóteses,
medo de decepções e desilusões, medo de que pudesse perder o outro, medo do próprio passado que acompanha nossos passos como uma sombra, medo do futuro que avança em nossa direção, medo das pessoas e medo de si mesmo, medo da morte. A casa desse amor, apesar disso, pode ser bonita, pode-se viver razoavelmente nela, mas não é a casa com o regulamento que diz: no amor não existe medo. Nosso texto refere-se a uma outra casa, um amor que é perfeito, que existe em abundância, não apenas em partes, um amor que permanece, que não é passageiro, um amor no qual não existe medo. O mais triste entre nós deveriam prestar atenção. Esse outro amor também é uma relação. Mais do que isso, é uma aliança, um pacto, um acordo permanente. Quem faz essa aliança, esse pacto? Deus, o Senhor, livre e soberano, que nada deve a ninguém, que de ninguém precisa. Ele faz e mantém essa aliança. Com quem? Conosco. Esse pacto foi feito entre Deus e você, e eu e todos nós. Por que, afinal? Terá Deus baseado sua decisão no fato de sermos pessoas tão finas, tão boas, tão barra limpa? Não. Ninguém de nós é isso. Terá Deus necessidade de nós? Não. Deus não precisa de nós para alcançar seus objetivos. Serão nossas boas intenções. Então, a razão? Teremos nos tornado merecedores de um acordo por uma razão ou outra? Não. Nós nada merecemos e nossa intenção não são tão boas assim. Deus fez uma aliança conosco porque essa é a sua livre, espontânea, bondosa, misericordiosa, santa vontade. Deus age gratuitamente. Isso é o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas sim, Ele nos amou. E Deus provou-nos o seu amor justamente por não querer existir sozinho para si mesmo nas alturas. Deus provou que nos ama, vindo até nós, tornando-se igual a nós, nosso próximo, nosso irmão. A criancinha da manjedoura de Belém, o homem crucificado no Gólgota, eis o perfeito amor. É assim que Deus estabelece relações conosco. É assim que Deus nos procura, e nos busca e nos acha. É assim que Ele se torna nosso Deus. E isso é a aliança, a casa do perfeito amor, do amor de Deus. Justamente porque Deus nos ama, desaparecem todos os motivos para se ter medo. Você tem medo de alguém porque ele pensa mal de você, fala mal de você e poderia fazer-lhe algo de mal? Mas por que ter medo? Que é que essa pessoa pode fazer contra Deus? E se essa pessoa não pode agir contra Deus, como poderá agir contra você? Se Deus está ao lado de você, você tem medo de perder uma pessoa amada que lhe é indispensável? Para Deus, esta pessoa não está perdida. E se não está perdida para Deus, você também não pode realmente perdê-la. Você tem medo do seu passado, do seu futuro, da morte? Então considere que, apesar de seu passado, apesar do que o futuro lhe trouxer, na morte e alguém da morte, você é a pessoa amada por Deus. Ou você tem medo de si mesmo, de suas fraquezas e maldades, das tentações que poderiam tornar-se muito forte e, em geral, se tornam muito fortes. Momento, Deus é maior do que o nosso coração. Deus é mais forte do que tudo isso que lhe mete medo. Deus oferece oposição à maldade deste mundo, porque é que nós não haveríamos de mandar brasa também. Porque não nos tornamos aliados, amigos de Deus? Nós podemos. Claro, existem muitas razões para sentir medo, mas nenhuma delas tem lugar na casa do perfeito amor. Não existe medo algum que não fosse expulso pelo amor perfeito. Meu irmão, minha irmã, mas é provável que alguém ainda esteja pensando que tudo isso está muito bem, que no final de contas pode ouvir tudo isso, pois estamos na igreja. Contudo, resta a pergunta: será que estou nessa casa?
Eu sinto medo de dia, de noite, e talvez isso seja um sinal de que eu não me encontro ainda na casa do perfeito amor. Talvez eu esteja lá fora, no meio da rua, correndo o perigo de ser atropelado, forçado a olhar para todos os lados. Sim, eu gostaria de estar no amor e não sentir medo. Mas como se consegue isso? Será que preciso algum esforço especial? Alguma coisa nova? Será que preciso trepar pelas janelas? Não, meu amigo. Não, minha amiga. Não precisa. Não somos nós que temos que invadir a casa do perfeito amor. Esse amor já veio até onde nos encontramos. Todos nós, sem exceção. Nem poderemos estar em outro lugar que não fosse essa casa. Mas então, por que ainda sentimos medo? Simplesmente porque ainda não percebemos, ainda não estamos dando conta do lugar onde nos encontramos. Em vez de continuar dormindo e sonhando e tendo pesadelos de medo, o que nós precisamos é despertar, abrir os olhos e ver onde já estamos. Nós não estamos do lado de fora, nós já estamos na casa do perfeito amor. Quem escuta o sinal do despertador do Evangelho saberá que no amor não existe medo, porque o perfeito amor já expulsou o medo. Amém, aleluia, aleluia, aleluia. Olha só, meu irmão, minha irmã, se o amor lança fora o medo, por que nos é dito que temamos a Deus? Vamos lá. Problema. João afirma que o perfeito amor lança fora o medo. Contudo, nos é dito que o temor do Senhor é o princípio do saber. Provérbios capítulo 1, versículo 7. E que devemos servir ao Senhor com temor. Salmos capítulo 2, versículo 11. Com efeito, Paulo disse, conhecendo o temor do Senhor, persuadirmos os homens. 2 de Coríntios capítulo 5, versículo 11. Agora é a solução. Temor ou medo é usado com sentido diferente. O temor, no bom sentido, é uma reverente confiança em Deus. No mau sentido, é um tormento apavorador em face do Senhor. Enquanto o temor apropriado proporciona um saudável respeito a Deus, o temor não sadio engendra um sentimento não saudável de que Deus está sempre a ponto de nos negar. Meu amado, minha amada, o perfeito amor lança fora esse tipo de tormento. Quando alguém compreende adequadamente que Deus é amor, 1 de João, capítulo 4, versículo 16, não pode mais temê-lo nesse sentido não saudável, pois aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. 1 de João, capítulo 4, versículo 18. Não obstante, em tempo algum, o amor devido a Deus mostrará desrespeito para com ele. Pelo contrário, esse amor é perfeitamente compatível com o temor reverente a Deus, que é o que a Bíblia quer dizer com temer a Deus no bom sentido. E encerramos este 11º dia com o seguinte pensamento. Existem vários tipos de medo. Alguns são legítimos, outros são imaginários. Ainda outros são irracionais. Felizmente, como cristão, não precisamos ter medo do evento crucial nas nossas vidas. Julgamento. O amor de Deus nos salva, nos dá poder, nos abençoa, opera em nós e toca outros através de nós. Acima de tudo, tendo experimentado este amor, nós podemos lançar fora o medo dos nossos corações, porque nós sabemos onde estamos em relação a Deus. Ele é o nosso Pai amoroso que anseia nos levar para casa. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Pai amado, bendito, santo, majestoso e tremendo Deus, o Senhor é poderoso. A sua santidade é incomparável. Seus atos para conosco são justos e corretos. Acima de tudo, querido Pai, eu lhe agradeço porque o Senhor não me trata segundo os meus pecados merecem. Ó Senhor, o Senhor me trata com graça, abençoando-me com redenção e transformação.
Seu amor me dá confiança para viver para o Senhor e para guardar o dia que estarei diante do Senhor. Até aquele dia eu lhe ofereço minha gratidão e louvor. No santo nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus.